Eu não sei se vocês já se depararam com a situação mais ou menos assim, de um pai ou uma mãe ou os pais que falecem, e às vezes as pessoas dizem que nem deu tempo do corpo esfriar, e os filhos já estão querendo dividir os bens. Já viu isso já, irmão Paulo? E assim, é muito triste às vezes quando uma ganância toma conta do coração das pessoas e eles sequer, digamos assim, respeitam, de uma certa forma, a memória ali, o luto, né, do familiar querido que faleceu recentemente e tal. Então, sempre traz muitas críticas, né, quando às vezes alguns familiares, de uma forma muito agressiva, de uma forma muito avarenta, buscam um rateio precoce dos bens de um falecido. Obrigado, irmão Nilton. Agora, imagina, queridos, imagine a seguinte situação. Um filho exigir a herança que lhe cabe, exigir essa herança de um pai que ainda está vivo. Eu tenho meu pai aqui comigo na igreja esta noite. Imagina se eu batesse o martelo e dissesse: meu pai, me dá meu dinheiro, minha parte da herança, que eu quero pegar esse dinheiro e gastar ele do meu jeito. Primeiro que eu acho que meu pai não daria dessa maneira, né? Ele poderia dar muito mais do que a minha parte na herança, digamos, se houvesse uma necessidade premente para me ajudar, como já tem me ajudado muito. Mas eu trouxe aqui mais ou menos a ilustração para vocês do que aconteceu na parábola do filho pródigo, uma parábola que Jesus compartilhou. Versículo 11 do capítulo 15 diz assim: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Amém? Você consegue imaginar essa situação? O filho mais jovem, a Bíblia não diz a idade exata desse jovem, não sei se ele tinha 20 anos, 19 anos, 22 anos. Eu sei que ele colocou na cabeça que precisava do dinheiro do pai, que precisava ali da sua herança antecipada, quase como que desejando a morte do pai, e colocando o pé no bucho do pai, dizendo: pai, eu quero a minha herança. E com certeza ele tinha N justificativas na mente dele para exigir essa herança. Penso em um pai agricultor, ele talvez ajudando o pai ali com o gado, com as coisas da roça, talvez com as plantações, mas na cabeça dele a ideia de que na cidade grande ele conseguiria ganhar muito mais dinheiro e ganhar com mais facilidade. Isso, no geral, é o que a gente quer, ganhar mais dinheiro e com mais facilidade. A gente não, as pessoas jogam na Mega Sena, que eu não jogo, e ela quer o quê? Ganhar na Mega Sena da virada e não ter que trabalhar mais, poder ficar bem tranquilo e calmo. Eu não sei por que ele quis sair da casa do pai dele, mas ele colocou na cabeça dele que aquilo seria a solução, que ele estava preparado para viver sozinho, que o pai seria desnecessário na vida dele, que talvez o pai estivesse atrasando os projetos dele. E o pai, por incrível que pareça, fez algo que eu não faria, que seria pegar essa parte da herança antecipadamente e entregar para esse filho. Talvez vendendo parte das propriedades e colocando nas mãos do filho e dizer: meu filho, tem um tempo que tu está me pedindo aí a tua herança. Eu decidi uma coisa, eu decidi que eu não vou ficar te prendendo aqui não. Se você quer ir embora, você pode ir embora.
está aqui, eu vendi, estão aqui as sacolas com o dinheiro, com o ouro, não é muito. Toma cuidado, porque dinheiro na mão é vendaval, ele vai embora com muita facilidade. E o filho estava, na verdade, queridos, cego. Estava cego. E ele vai embora, ali com a mula cheia de dinheiro. E o que aconteceu, vocês sabem, ele desperdiçou esse dinheiro. Dinheiro para entrar na carteira é difícil, mas para sair, sai com uma facilidade tremenda. E ele gastou tudo, até que se viu obrigado a trabalhar e trabalhar no pesado, em um trabalho extremamente degradante, desonroso para o judeu, que foi o fundo do poço onde ele chegou ao ponto de cuidar de porcos, e não apenas cuidar dos porcos, mas desejar a comida dos porcos. Porque estava com fome. E quando a pessoa está com muita fome, o que é ruim fica atrativo, né? A Alice, inclusive, já concordou prontamente. Não sei se ela tem experiências nisso também. Eu acho que não, que a irmã Clotilde sempre tem uma mesa farta. E tá, mas eu quero apresentar aqui essa história que ilustra, sempre se fala do filho pródigo, mas eu vejo, na verdade, uma ilustração, mais do que isso, uma ilustração do amor de Deus por cada um de nós. Um amor imenso, inacessível, um amor incrível que Deus tem por cada um de vocês. Não sei se você já percebeu esse amor, mas esse amor é real. Quando você percebe esse amor, você se constrange, inclusive. E eu quero falar aqui desse amor, ao mesmo tempo que falar também dessa cegueira desse jovem, dessa gana, dessa ganância desse jovem, dessa soberba, desse egoísmo que o arrebatou e quase que o destruiu completamente. Porque sentimentos assim, hora ou outra, querem crescer em nossos corações. E se nós não tomamos cuidado, eles efetivamente crescem. E às vezes o que era apenas uma catarata, num pouquinho da nossa vista, ela vai crescendo a tal ponto que tampa toda a nossa visão. E aí eu quero trazer uma série de ilustrações aqui para vocês, de ensinos, começando falando que aquele jovem tinha uma ilusão de que longe da casa do pai ele seria feliz. Eu poderia até fazer um paralelo aqui da casa do pai com a igreja, mas os braços do pai, a presença de Deus é algo muito além do que a igreja, principalmente igreja e instituição. Quero que você tenha em mente a presença de Deus, uma presença de Deus contínua, um relacionamento com Deus vívido e contínuo. Era o que esse jovem tinha, era o que esse jovem perdeu. E ele pensava que distante da casa do pai, a presença do pai não faria assim tanta falta. Não, ele conseguiria lidar com essa distância. Existem algumas pessoas que são muito desprendidas dos pais. Com 17 anos, 18 anos, saíram pelo mundo e conseguiram lidar bem com a distância dos pais. Eu, há algum tempo atrás, estava imaginando de ir para o Canadá com a Daiane, e eu pensando, mas quem vai cuidar do meu pai? Eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe. Então, assim, o meu laço com meu pai e a minha mãe me prende muito aqui ainda. Mas existem pessoas que conseguem ter esse desprendimento, inclusive em relação a Deus. E às vezes até pensam que podem se distanciar de Deus, que não precisam ter uma fé assim tão intensa, tão envolvida, que mesmo assim vão se dar bem, vão ser felizes, vão conseguir lidar com isso, mas não é bem assim. E lá na frente, esse jovem percebeu que equívoco, que burrada ele havia cometido. Insistentemente, ele pede a herança do pai. E o pai lhe dá. E o pai não lhe proibiu, não colocou ali barreiras
para que ele fosse embora. E eu vejo assim uma liberdade que aquele jovem tinha para escolher estar na presença do Pai ou não. Nenhum de vocês vai estar na presença do Pai na marra. Eu até que já tive vontade de fazer isso com alguns irmãos, sabe? Pegar uma peixeira bem afiada, colocar nas costas assim, bem na pontinha assim, e falar: agora tu senta, e tu vai orar agora, e tu vai se arrepender dos seus pecados, e tu vai entregar a tua vida para Jesus. Mas não dá. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Na marra, nem brincar na marra, presta. Tem que ser espontâneo. E as portas da igreja, inclusive, elas estão abertas. Estão abertas para quem quer entrar e estão abertas para quem pode sair. O coração de Deus, de uma certa forma, também está aberto para aquele que quer entrar e para aquele que quer sair. Você não está aqui na marra, você não deve estar aqui na marra, você deve estar aqui voluntariamente. Percebo que aquele jovem, ele superestimou a sua inteligência. Talvez tenha pensado de si mais do que realmente devia. E algumas pessoas realmente são inteligentes. Conseguem resolver integral, derivada, passam em cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2 e 3, de boa. São pessoas que conseguem ter um raciocínio tão excelente, conseguem êxitos profissionais incríveis. Mas às vezes pessoas assim se superestimam e às vezes um orgulho e uma soberba o levam para longe do Senhor, o levam para longe da presença de Deus. Eu quero que você seja muito inteligente, que você seja muito rico, muito linda, muito bonito, muito forte também, mas que você nunca deixe de confiar em Deus para confiar na sua inteligência, para você confiar na força do seu braço. Confia no Senhor. Na verdade, se enquanto ele estava na casa do Pai, o Pai governava, se ele saísse da casa do Pai, ele poderia governar. Eu tenho um filho de 7 anos, vocês sabem, e lá em casa eu deixo bem claro: Christian, quem é o rei aqui? Aí ele fala: é o senhor. E a rainha? A mamãe. E você é o quê? Eu sou um príncipe. Mas que um dia ele vai casar. Falou: quando você casar, você vai encontrar sua princesa, que vai virar rainha, e você vai ser o rei da sua casa. Mas aqui, por enquanto, sou eu. Na casa do meu pai é rei, e eu sou príncipe, e minha mãe é rainha. E a Daiane é uma condessa. Eu não sei onde é que encaixa aí, é uma princesa também e tal. E se aquele jovem saísse da casa do pai, em parte ele seria rei, e eu vejo isso, ele querendo ser rei da sua própria vida. E às vezes nós não queremos que Jesus seja o rei, não queremos que Jesus tenha o governo das nossas vidas, nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Sequer queremos ler a Bíblia, porque quando ela nos reprime e nos mostra que estamos errados, então preferimos não ler, a fim de não ficar pensando naquilo que nós estamos errando. Aquele jovem estava se afastando do governo do Pai. O Senhor tem um chamado para um reino. Venha a nós o reino. E o reino tem tudo a ver com o governo do Senhor em tua vida. E eu pergunto: você tem sido o rei da sua vida? Ou você tem se submetido ao reinado de Jesus, ao governo de Jesus? Porque quando Jesus passa a governar a tua vida, ele passa a colocar as coisas no devido lugar. Agora, fama, dinheiro, mulheres, sucesso, fizeram o olho daquele jovem brilhar, o atraíram. Tem gente que diz: o mundo não tem nada o que oferecer. De uma certa forma, assim, as consequências finais são terríveis. Mas no curto, médio prazo, o diabo tem muito o que oferecer, sim. O mundo tem muito o que oferecer. Muitas vezes uma fama e um estilo de vida que não agrada ao Senhor. Mas aquele jovem,
ele estava satisfeito. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava bem na fita, ele não estava se lembrando do pai, e ele estava usufruindo aquilo, e o pecado, em parte, ele te faz esquecer aquilo que você aprendeu do seu pai. Ou te força simplesmente a não pensar naquilo que você aprendeu na casa do pai. Estava lá, ele atraído, cego. Mas o dinheiro foi acabando. E aquele jovem foi se submetendo a uma situação cada vez pior. Era um filhinho de papai, mãos lisinhas, estava cheio de dinheiro no bolso, mas agora estava em uma situação cada vez pior, cada vez mais degradante. O seu corpo físico estava se degradando, as suas emoções estavam definhando, a sua vida espiritual estava em derrocada. E quando nós nos afastamos do Senhor, as consequências advêm para todas as áreas de nossas vidas. A tua vida espiritual, ela tem uma relação com todas as outras áreas da sua vida. Até o seu corpo físico, ele muda, ele é afetado pela sua vida espiritual. Inclusive, algumas pessoas, você vê essa pessoa fisicamente, mas uma pessoa com visão espiritual já consegue fazer um pouco da leitura de como anda o espírito dessa pessoa. Como a boca que fala o que o coração está cheio, então você percebe o que há no coração. Há uma relação daquilo que é espiritual com todas as outras áreas. Mas ainda que esse jovem não tivesse ficado pobre, ainda que ele tivesse permanecido rico, o vazio no coração dele, mesmo assim, seria um vazio progressivo. E existe um vazio que o dinheiro não pode preencher. Existe um vazio, uma sede do teu coração que muitas mulheres não são capazes de preencher. Que toda a honra dos títulos que você possui, das conquistas suas profissionais, não são capazes de preencher como Jesus, como o Pai é capaz de preencher. Então, à medida que ele foi indo em direção ao fundo do poço, que o dinheiro foi acabando, muitos dos amigos do coração, que ele achava que eram amigos do coração, eles foram indo embora. Irmãos, e é triste como o tolo enxerga no inimigo um amigo e enxerga no amigo um inimigo. Como às vezes o jovem enxerga no colega que lhe oferece cocaína, o grande amigo dele, fiel para todas as horas, mas enxerga na mãe que lhe supre, no pai que lhe supre materialmente, enxerga um inimigo. Meu Deus, abre os meus olhos, para que eu possa ver claramente quem é meu amigo e quem não é. Irmãos, isso é tão comum. Quantas vezes eu já vi isso, pessoas se relacionando, aprofundando vínculos com pessoas que apenas trazem mal para a vida dessa pessoa, enquanto que se distancia de outros que são tão importantes para a vida dele, para a vida dela. Tá, foi abandonado. Percebo que ele recebeu o dinheiro, e tinha uma juventude, e tinha uma inteligência, tinha um tempo, tinha uma saúde, talentos que ele recebeu da parte de Deus, mas que a tudo desperdiçou. Deus entregou esse patrimônio, esses bens, esses talentos na mão dele. Ele podia fazer o que quiser e ele desperdiçou. E quantas pessoas têm recebido da parte de Deus talentos, inteligência, capacidades, dinheiro inclusive, mas desperdiçam com meretrizes, desperdiçam com os prazeres do mundo, não gastam nada disso com o reino de Deus, desperdiçam a sua juventude. Eu tenho servido a Deus desde a minha infância e eu falei para Deus que os melhores dos meus anos eu quero oferecer para o Senhor. Já ofereci dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 estou oferecendo agora. Os melhores dos meus anos eu não quero desperdiçar, eu quero consagrá-los ao Senhor.
percebemos que ele foi gradativamente perdendo a honra e perdendo a dignidade. Se havia um momento que ele andava nos cavalos mais velozes e bonitos, nos cavalos árabes, manga larga, machador, ele foi perdendo o status, talvez diminuindo para um burrinho, e depois a pé, e as suas roupas ricas, roupas belas, foram sendo substituídas por trapos, trapos rasgados, trapos sujos. Se na casa do pai ele tinha pureza, deitando-se com prostitutas, envolvendo-se com homens vis, ele se viu praticando pecados, os quais ele jamais imaginaria que praticaria. Foi uma espécie de bola de neve. Na presença do Senhor, no nosso relacionamento com Deus, preste atenção. Ou você está aprofundando-se, aperfeiçoando o seu relacionamento com Deus, ou o seu relacionamento com Deus está se degenerando. Hoje, como está o seu relacionamento com Deus? Não veja um relacionamento com Deus estático. Ou limpo, está procurando limpar-se ainda mais, ou o iníquo, o pecador, mergulha ainda mais na imundícia e no pecado. Senhor Jesus, eu não quero me desviar do teu caminho. Eu não quero ter minha mente cauterizada. Eu não quero desistir da tua palavra, dos teus caminhos, de um relacionamento contigo. Existem algumas amizades que as pessoas optam por desistir dessas amizades. Não sei se você já ouviu alguém dizendo assim: nunca mais eu procuro aquela pessoa. Nunca mais eu ligo para ele. Nunca mais eu ligo para ela. Ela era minha amiga, mas agora acabou. Você pode tomar essa decisão em relação com as pessoas por razões as mais diversas. Mas nunca faça isso em relação a Deus. Não permita que a sua amizade com Deus se esfrie. Muito pelo contrário, faça tudo o que estiver ao seu alcance para que o seu relacionamento com Deus seja aperfeiçoado. Ele foi se tornando um serviçal amargurado. E ponha para pensar, irmão, um jovem rico, tendo agora que trabalhar no pesado. A minha mãe e o meu pai, assim, sempre cuidaram muito bem de mim, tive a oportunidade de estudar, nunca tive que trabalhar no pesado, assim, para viver. Trabalhei depois que me tornei pastor, mexendo massa aqui. Inclusive essas colunas ali, ó, a laje, na verdade, foi eu que mexi todos os traços dessa laje aí. Eu, o Luciano, eu acho que era o Luciano e meu irmão lá em cima, e eu mexendo massa embaixo. Mas, no geral, na minha juventude, eu mais estudava e lia do que trabalhava no pesado. Mas teve uma vez que eu me peguei uma capina para fazer de uma cerca, o acero da cerca, com meu irmão. Eu pensando, depois, eu acho que a gente começou às 8 horas da manhã, eu sei que meio-dia não chegava nunca. Não chegava nunca. Quando deu tipo 9h30, todos os calos já tinham estourado, já na minha mão. E eu pegava a enxada na pontinha dos dedos assim para poder capinar, para ver se não machucava tanto. Eu sei que meio-dia eu voltei para casa e não voltei à tarde lá para terminar a parte da tarde, não. Agora imagine aquele jovem criado no seio do pai, nos braços do pai e da mãe também, ali no seio da sua família, e agora tendo que trabalhar para os outros, ganhando um salário mísero, em uma época de escassez, onde ele aceitou com certeza o primeiro trabalho que lhe oferecesse o que comer, um pagamento mínimo. Ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. E longe do Senhor Jesus, nós apenas sofremos. Às vezes podemos sorrir utilizando máscaras de alegria, mas distante do Senhor, nós nunca viveremos a plena alegria. Existe uma alegria plena que nós só encontramos na presença do Pai. E é incrível como Deus gosta de usar essa ilustração, pai, filho, filho, pai, porque é uma coisa muito linda. Eu me lembro quando pequeno, que meu pai viajou para Paraíba,
E eu fiquei triste que ele viajou. E quando ele voltou, eu abraçava a barriga dele e beijava a barriga. Como aquilo enchia meu coração de alegria. E até hoje enche ter o meu pai pertinho de mim. Esses são exemplos assim que Deus utiliza para ilustrar o amor dele por nós. E como também deve ser o nosso relacionamento para com ele, o nosso amor para com ele. Eu acho muito legal também como o irmão Paulo cuida do pai dele. Existem algumas pessoas aqui em nossa igreja que são um exemplo de como cuidar do pai. E o irmão Paulo é um desses. Como o irmão Paulo, quantas vezes vai na chácara do pai? Quantas vezes por semana, mais ou menos, irmão Paulo? Todo dia? Que trabalha lá também ou não trabalha mais? Mas desde antes de trabalhar, o irmão Paulo sempre foi muito presente ali. Por que eu falo isso? Para nós compararmos o nosso relacionamento com Deus. Porque se não tomamos cuidado, nosso relacionamento com Deus vai se tornando algo frio e distante. Está lá aquele jovem cuidando de porco, fedor. Eu não sei se tinha bicho de pé ou carrapato, aquela sujeira, passando fome, o rosto vermelho do sol, a pele seca, sujo, descalço. Com certeza não lhe faltou tempo para pensar, para lembrar de como era bom na casa do pai. Ele não se lembrou do período de fartura quando ele estava cheio de dinheiro na cidade grande. Mas ele se lembrou como era bom quando ele estava na casa do pai. Não apenas o dinheiro, porque tem coisa, tem um bem-estar, tem uma alegria que é algo muito mais além do que o dinheiro. Eu me lembro de momentos maravilhosos com a minha mãe, com meu pai, na chácara deles, com o fogão caipira, uma parede toda suja de preto, da cinza, da fumaça do fogão caipira, aquele leite, uma pamonha que fazia, uma galinha caipira que vinha a óbito de vez em quando e saciava a nossa fome. Não haviam talheres especiais, mas vivíamos um momento assim tão especial. Os funcionários da casa do meu pai, os empregados da casa do meu pai, eles vivem muito melhor do que eu. Até os empregados da casa do meu pai têm abundância, têm alegria, têm algo tão especial que eu não tenho aqui. Queridos, aí começou a martelar na cabeça dele. Tem. Se lembrando da casa do pai, mas não, definitivamente eu não posso voltar para a casa do pai. Não posso. Eu não sou doido, eu não posso voltar para a casa do pai. Como é que eu vou voltar se eu gastei todo o dinheiro dele? Ele me deu a herança. As fazendas que ele demorou 30 anos para conquistar. 30 anos que ele demorou para comprar aquela fazenda, ele vendeu ela todinha e me deu o dinheiro. Aqueles animais, aquelas 50, 200 cabeças de gado, ele vendeu todas. Um preço abaixo da praça, porque quando você quer vender com pressa, você não acha um preço bom. Ele vendeu e colocou tudo na minha mão e eu desperdicei tudo com o que não prestava. E ainda tem meu irmão lá que vai ficar falando de mim quando eu voltar para lá. Não posso voltar. Não posso voltar. Você não pode voltar à casa do pai. É isso que o diabo fala. Você não pode voltar para a casa do pai, porque você é pecador demais. Porque você errou muito. Porque você já fumou muito, porque você já cheirou muito, porque você já prostituiu muito, porque você é muito odioso, porque seu coração é muito mau, porque você fez muita coisa errada, você não pode voltar para a casa do pai. Mas é só o diabo que fala isso. E antecipando o trecho final da história, vemos na verdade um pai desejoso, que o mais que o pai queria era que o filho voltasse o mais rápido possível. Quando Deus quer que você retorne para a presença dele? O mais rápido possível. O mais rápido possível, e isso pode ser agora, inclusive. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. Pensou, refletiu, abriu mão do ego, do orgulho. Vou voltar para a casa do meu pai, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer assim: pai, deixa eu ser só um empregado.
Eu vou ser só um empregado, eu vou cuidar, não vou dormir na sua casa, eu vou dormir lá com os empregados lá na choupanazinha mais afastado, mas deixa eu ficar pelo menos aqui na sua fazenda. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Agora vai para uma posição de humildade, de arrependimento. Você vai ver o contraste de um coração soberbo, orgulhoso, de que saiu da casa do Pai esse coração, para um coração humilde, simples, que agora retorna. Quantas pessoas com coração cheio de orgulho e soberba começam a apontar defeito de todo mundo, justificar por A mais B mais C tudo que está errado, não percebe o próprio erro. Mas esse coração contrito e quebrantado, certamente o Senhor não despreza, o Senhor não menospreza. Vou voltar para a casa do meu pai, e o versículo 20 diz que ele efetivamente se levantou, e esse se levantou para mim dá uma ideia de ação, de agir, de colocar em prática. E eis o nosso grande desafio, trazermos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, para a prática. Se eu perguntar para vocês aqui, me digam aqui 4, 5 coisas que nós devemos fazer para termos uma vida saudável. Me ajudem aí, 5 coisas que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável. Primeira, o quê? A alimentação. O que é alimentação? Alimentação saudável. 2, atividade física. O que mais? Uma boa noite de sono. O que mais? Para ter uma vida saudável. Não, nós vamos em criatividade. Oi? Beber muita água. Falta só mais um. Tá, não precisa dizer as 5, não. Moral da história, na verdade. Eu acho que vocês não estão sabendo ter uma vida saudável. Vou dizer algumas coisas que vocês podem fazer. Cortar refrigerante, comer muita salada, e preparar a salada corretamente, inclusive diminuir talvez nos carboidratos, diminuir a ingestão de açúcar, de gordura, a atividade física. Mas é muito fácil a gente falar o que tem de dizer. A questão é fazer. A irmã Mônica falou atividade física, não foi, irmã Mônica? A irmã faz atividade física regularmente, irmã Mônica? Olha, veja bem. Quer dizer, irmã Mônica não é o seu nome real, que estamos gravando aqui, estamos mostrando aqui. Digamos que a irmã Julieta, que está ali, ela falou a respeito da atividade física. Mas é isso, a gente toma cuidado, a gente sabe o que tem que fazer e não faz. E assim, aquele jovem, mas aquele jovem ele falou, não, ele se levantou. Se levantou e foi. É certo que ele refletiu, ele pensou, mas ele venceu o estágio da reflexão e chegou ao momento da ação. Porque existem pessoas que refletem, mas nunca agem. Nunca agem. Ele considerou o passado, ele considerou o momento na casa do Pai, considerou o momento no mundo de prazeres, considerou o estágio que ele vivia e ele concluiu: o melhor para mim é estar na casa do Pai. Superou o estado de lamentação. Levantou-se sem considerar o que as pessoas viriam a dizer dele, menosprezando o que as pessoas viriam a dizer dele. Irmãos, não sei por que as pessoas gostam tanto de se preocupar com a vida dos outros, mas as pessoas gostam de falar de você, de falar de mim. E tem gente que vai falar de você, e se você pintar essa casa de branco, eles vão dizer que branco suja. Se você pintar a tua casa de preto, vão falar que preto esquenta. Se pintar de verde, vão dizer que está fora da moda. Se você vestir uma roupa assim, assado, sempre vai ter gente falando de você. E quando você se decidir por voltar à presença do Senhor, por aprofundar o seu vínculo com Deus, é natural que também hajam pessoas que critiquem isso. Principalmente os jovens. Os jovens que frequentam ambientes universitários, não faltarão, até os colégios mesmo, ensino médio, não vão faltar pessoas que vão criticar veementemente a sua fé.
Você sai para lanchar com os jovens depois de uma aula, que é algo aparentemente normal. Todas elas vão começar a tomar chopp. E quando você pedir a sua Coca-Cola, você vai ser fortemente reprimida por causa disso. E não faltarão críticas por causa desse seu estilo de vida. Vão insistir. E quando você beber a primeira taça, aí eles vão dizer, mas você não é crente? Olha a crentinha aí bebendo um chopp aí. É crente, estou vendo que você é crente mesmo. Ah, caiu na casa, na casa, como é que chama? Casa de gato, na casinha, na cama de gato. Então sempre vão ter pessoas te criticando. Abraham Lincoln ele disse o seguinte, que o segredo do sucesso ele não sabia, mas que o do fracasso era querer agradar a todo mundo. Então, queridos, coloca a tua Bíblia debaixo do braço e busca o Senhor, vai atrás da presença do Senhor, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer de você. Tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou concluir no nosso próximo encontro. Amém? Tá, último detalhe. Quando ele volta para casa, ele volta para a casa do pai. A pessoa que ele tem em mente é o pai. A pessoa que ele tem em mente é o pai. Ele voltou para a pessoa certa. Ele procurou a pessoa certa. Judas, depois de um intenso remorso que lhe abateu, ele procurou a pessoa errada. Ele foi em direção aos religiosos, lançou as moedas lá no templo e tal. Os religiosos não estavam preocupados com Judas, não. Procurou a pessoa errada. Nós devemos, em meio às crises que enfrentamos, recorrer à pessoa certa. Você que está assistindo esse vídeo em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal, aí o curtir, se inscrever no YouTube e no Facebook. E se você puder estar aqui na nossa Igreja Batista Sal da Terra, aqui em Braslândia, quadra 55, a gente vai ficar feliz da vida em receber você aqui. Toda terça, 20 horas e domingo, 7h30. Tá bom? Vamos orar?